passar a palavra para a pessoa que vai hoje dar testemunho do que o Senhor fez na vida dela, vai ser tremendo. O Senhor já começou a falar ao seu coração nesta noite, através de todo o culto. Hoje quem vai estar trazendo testemunho é a irmã Gisete, nossa queridona. Pode vir aqui. Vou botar a esponjinha que está limpinha aqui para a irmã. Antes de passar para ela, quero declarar aqui que essa série de palavras, junto com testemunha, para fortalecer nossa fé. Então, preste atenção no que Deus vai falar ao seu coração, naquilo que Ele operou na vida da irmã Gisete. Eu peguei aquele material todo, coloquei aqui no PowerPoint, não é que você vai mostrar aqui, também vai passar aqui. Os meninos estão atentos ali. Eu queria agradecer a Deus pela vida da irmã Gisete. Eu conheci a irmã Gisete num trabalho lá na casa do pastor Pedro, num café com Cristo, não foi? Foi na Bahia que eu conheci, mas já sabia que você estava trabalhando com ele. E a irmã Gisete tem se demonstrado, nesse período, uma mulher sempre dedicada à obra do Senhor, proativa, cheia de talentos. Então eu glorifico a Deus por ter ela como ovelha aqui no meu lado. Amém? Vamos colocá-la diante do altar, ela vai assumir a palavra. Você tem 20 minutos a 25 para dar o testemunho. Pode falar com detalhes, conforme você sentir no coração. E depois dos 25 minutos dela, vem os meus 25 minutos, que vira 40. O meu vira 40, mas é 25, 25. Entenderam? Vamos colocar essa vida preciosa diante do altar? Pai Santo, louvado seja o teu nome por essa noite na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse momento tão gostoso de fé, que a tua palavra cantada nos elevou, Senhor. Nosso coração está agora tomado da tua presença. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, a favor da tua serva, Gisete, que vai estar entregando aqui, Senhor Deus, um relato do que o Senhor operou, a maravilha do teu poder na vida dela. Continua operando, Senhor. Continua mostrando que tu és Deus na vida de cada filho teu aqui neste lugar. Através do testemunho dela, todos sejamos edificados na fé. Em nome de Jesus, dá graça à tua eleita. Que ela possa ser instrumento teu nas tuas mãos mais uma vez, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você vai chorar ou vai dar testemunho? As duas coisas. A paz, meus irmãos. Eu estou emocionada. Esse choro aqui não é de tristeza, não é de nervosismo, mas de emoção, Porque sempre quando eu vou falar, eu volto o coração, a mente naquele tempo, em que o Senhor agiu na minha vida, em uma situação que aos olhos humanos, irmãos, era impossível. No ano de 2005. Coloca para mim, por favor, o slide. Isso. Aí a capa. O segundo. No ano de 2005, em 16 de agosto, eu tive um laudo do INCA, que é esse Instituto Nacional de Câncer, Ou seja, uma entidade séria, Eu tive alguns sintomas, fiz uma biópsia e eles me deram esse diagnóstico. A outra página, por favor. O diagnóstico foi de linfoma não Hodgkin de células T. É um câncer, irmãos, que afeta o quê? Afeta um tipo de células responsável por sua defesa, pela sua imunidade. Então, esse tipo de câncer, quando a gente tem esse tipo de câncer, você pode adquirir outras doenças decorrentes dessa baixa imunidade, assim como a AIDS, E assim era esse linfoma, E aí, quando eu tive esse diagnóstico, irmãos, vocês não sabem como eu fiquei mal. Fiquei muito mal. Por quê?
porque eu tinha, à época, 25 anos. Eu recém havia entrado nas Forças Armadas. Entrei em 2002. Em 2002. Em 3 aninhos só, né, de serviço militar, eu tive esse diagnóstico. E a gente, quando entra nas Forças Armadas, o que acontece? A gente faz vários exames, né, físicos antes de entrar. Além da prova, né, escrita, exercícios, testes físicos, tem a parte de exames. Então, eu fiz tudo que é exame. Eu estava bem, eu era, sabe, nova e tal. E eu falei, o que aconteceu? E nessa época, irmãos, eu entrei numa fase de crise com Deus. Eu tive mágoa de Deus, porque eu achei que o Senhor foi injusto comigo. Eu falei, Senhor, desde que eu sou adolescente, né, aos 15 anos, eu entreguei a minha vida a Cristo, sabe, desci as águas, nunca fui para o mundo, porque agora, sabe, agora que eu estou iniciando a minha vida, por que isso aconteceu agora? E a mãe é prova disso, ela está aqui, lá no sul, eu ainda estava lá no sul, Deus já dizia, lá no sul, através de vasos, profetas, inclusive comigo, eu tive um sonho, que foi muito claro, que Deus disse que eu iria a um outro estado, que Ele iria me tirar do sul, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, tchê, né? Como dizem, né? E eu estava lá no sul. E eu tive um sonho muito claro. E eu, inclusive, chamei a mãe e o pai. Olha, eu tive o seguinte sonho. Eu tive claro discernimento. Eu vou ir a um outro estado. Não sei aonde que é, mas eu vou sair daqui do Rio Grande do Sul. E aí, após isso, irmãs também falando, o Senhor usava em profecia, você vai sair para um outro estado que você nem espera em estar. Aí, enfim, as coisas foram acontecendo, né? E aí foi... outra história, mas aí, enfim, não veio um caso. Eu vim parar aqui. Aí eu entendi, então o sonho é aqui, né? A obra de Deus na minha vida é aqui no Rio de Janeiro. Amém. Aí eu estudei e tal, né? Sabe, fiz a prova, né? Enfim, aí eu passei, vim ao Rio de Janeiro, caí no Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, eu fiquei doente. Eu falei, como assim? O Senhor me trouxe para cá, o Senhor disse que eu iria a um outro estado, que Ele tinha uma obra na minha vida, né? E agora eu fiquei doente, com diagnóstico. Aí eu falei, Senhor, enfim. Aí eu tive uma fase, irmãos, que eu tive mágoa de Deus. Nessa fase, eu busquei ajuda psicológica com um pastor que me acompanhou nessa época, né? E aí foi todo um processo, né? Até eu entender, né? O cristianismo verdadeiro, né? O que é ser cristão verdadeiro? É a gente confiar no Senhor. É a gente confiar que a nossa vida é dele. E que nada acontece sem a sua permissão. E que mesmo que a gente não entenda, a gente não pode, sabe, duvidar de Deus. E que a nossa fé está sendo provada. E eu entendi isso. Eu falei, essa é a prova que eu tenho que passar. Eu não sei que fim vai dar. Mas eu tive cura de Deus naquele consultório. Era um psicólogo, ao mesmo tempo pastor, né? Que me acompanhou naquela fase. E aí, o que aconteceu, irmãos? Mesmo com esse laudo, com esse diagnóstico, eu fiz as pazes com Deus, e aí eu continuei, aí foi o ínterim, né, de eu sair da Assembleia de Deus, nesse ínterim aí eu fui para a PIB de Irajá. Isso, Primeira Igreja Batista de Irajá, no caso PIB, né, que a gente fala. E aí, lá, quando eu cheguei lá, eu estava já nessa fase de recém ter esse laudo, esse diagnóstico. Eles acompanharam outras questões que aconteceram nessa fase, né, acompanharam tudo. E lá, na PIB de Irajá, eu comecei a servir ao Senhor, né, em várias áreas lá, na área da música, do louvor, enfim, eu fui me envolvendo. E lá, eu estive por 15 anos, né, antes de estar aqui com os irmãos, eu era de lá. Mas eu cheguei lá já
nessa fase, né, de que eu tinha esse laudo ruim na minha vida, né? E o que aconteceu, irmãos? No ano de 2016, quando os médicos iam começar a quimioterapia, eles iam iniciar, porque já estava no estágio avançado da doença, né? Quando eles iam começar, eu tinha que fazer outros exames, os dentes, né? Ver como é que está tudo e tal, para começar a quimioterapia. Aí eu quero te pedir o slide 2. A odontologia foi o quê? Um encaminhamento onde eles disseram, né, para eles olharem a parte oral, porque eu iria iniciar a quimioterapia, porque já estava em estágio avançado, esse linfoma que foi, né, diagnosticado em 2005. Aí aqui, essas letras aqui são horríveis, né, para entender, mas aqui eu fiz um destaque do que está escrito ali, linfoma não Hodgkin de células T em estágio avançado, né? Iniciará a terapêutica específica com quimioterápicos. Ou seja, eu ia começar. Enfim, aí eu fiz exames odontológicos e outros exames também, incluindo o sangue. Quando eu faço o exame de sangue, o que aconteceu? Apareceram algumas taxas alteradas que indicavam uma insuficiência renal. Aí os médicos falaram assim, opa, a gente não pode fazer agora a quimio, não, a gente tem que ver essa parte renal aí em você. Né, porque é muito forte o medicamento, afeta os teus rins. E aí iniciou uma outra fase, né? Lá fui eu para nefrologista, fazer exames lá, e eles constataram, você está com um quadro de insuficiência, né, nos rins. Insuficiência renal crônica, IRC, né? E aí, quando eu soube desse diagnóstico, eu falei, pronto, né? Vou ter que fazer hemodiálise e tal. Só que nesse tempo, irmãos, eu já estava firme com o Senhor, na minha fé no Senhor. Quando eu tive esse diagnóstico, eu lembro direitinho, eu na sala dos médicos lá, irmão, sabe o que é? Você não ficar abalado? Esse dia aconteceu, eu experimentei essa paz inabalável do Senhor, que não é meu, eu tenho certeza. Essa paz não era minha, foi o Senhor que me deu essa paz. E eu saí de lá, sabe, muito confiante no Senhor, que Ele estava no controle, né? Eu expliquei que eu tive uma cura de Deus, um entregar de Deus dessa situação. Quando eu tive mais essa notícia, né, eu estava bem, né, com o Senhor. E aí, depois eu soube, pelas médicas que iriam fazer a parte de quimioterapia, falaram assim para mim, Gisete, olha só, o seu quadro é uma situação muito delicada. Por quê? Porque você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer a quimioterapia e vai ter que fazer a hemodiálise. Então, é muita coisa para você. É muito forte, você não vai aguentar. Então, analisando o risco, né? Risco, benefício e tal, a sua qualidade de vida não vai não vai haver êxito, vamos dizer assim, né? Então, eles tiveram que optar, né? O que eu iria fazer para viver os meus últimos anos de vida com uma qualidade de vida menos pior, no caso, melhor, enfim, né? E assim foi, irmãos. Os médicos me dispensaram, eu nunca fiz quimioterapia. O que eu tive que fazer? Hemodiálise. E assim eu comecei. Porque se eu não fizesse hemodiálise, em dias eu iria morrer, né? A quimioterapia não, ainda tinha um longo tempo até a doença avançar, eu ia viver mais. A parte renal não, era logo, né? E assim foi, eu fiz hemodiálise. Por 5 anos eu fiz hemodiálise. E a parte do câncer, irmãos, eu não acompanhei mais, porque assim, não tinha o que fazer. Né? Não tinha o que fazer. Então, lá fui eu, sabe, fazendo as hemodiálises, as sessões, e a médica, ela dizia que esse câncer iria avançar, e aos poucos eu ia começar a ver, no caso, gânglios, né, no corpo, aqui no pescoço, nas axilas, na virilha, que eu ia começar a ver, tal. Só que eu comecei a
observar que em todo o tempo que eu fiz hemodiálise, não acontecia essas coisas. Nenhum gânglio aparecia em mim. E aí, o que eu entendi? Eu já via, alguma coisa está acontecendo. No fundo, eu sabia disso, porque eu não via essas coisas no meu corpo. Eu falei, Deus está no controle. E a minha vida, irmãos, né? Nunca parou, né? Nunca parou, eu nunca entrei em depressão, sabe? Eu estudei ainda, fiz faculdade, eu fiz a prova da ordem, né? Era ativa na igreja toda semana. Irmãos, eu ia na igreja praticamente quase todos os dias, porque era ali perto, então eu estava sempre na igreja. Os ensaios, inclusive, da igreja, né? Era exatamente nos dias que eu tinha hemodiálise. Então, eu ia para os ensaios à noite com aquele curativo no braço, que, né? A gente faz, né? Esse curativo e tal. E eu ia assim, o braço enfaixado, todo mundo sabia que eu fiz hemodiálise naquele dia. E eu ia para o ensaio e tal, né? E assim foi, irmãos. Aí o tempo foi indo. Aí depois, quando eu cheguei no 5º ano de hemodiálise, né? E outra coisa, eu não tinha chance, tá, de receber um rim novo. Não era meu caso. Eu nem entrei em nenhuma fila para transplantar. Isso por quê, irmãos? Eles me explicaram por quê. Porque se eu receber um rim novo, eu vou ter que usar um medicamento que vai abaixar a minha imunidade, a fim de que o corpo não rejeite esse rim. Só que se eu usar esse medicamento para isso acontecer, o que vai ocasionar? Esse linfoma que eu já tinha iria vir com tudo. Então, não tinha como. Então, tipo assim, eu não ia sair da máquina. Não tinha como, eu não ia sair da máquina. E assim eu fiz hemodiálise sem nenhuma previsão, porque era assim, né? E foram 5 anos, irmãos, de máquina, sabe? 3 horas, às vezes 4 horas na máquina. E eu sempre ativa, né? Porque eu tinha essa confiança. E até mesmo em função disso, eu falei, se eu estou nos últimos anos de vida, agora que eu quero servir mais o Senhor ainda, porque eu estou nos meus últimos anos de vida, eu tenho que aproveitar mais, né? Eu preciso trabalhar mais. E assim que eu encarei. E aí, irmãos, quando chegou no 5º ano de hemodiálise, né? As médicas lá falaram assim, Gisete, olha só, a gente está vendo aqui os seus exames, alguma coisa está acontecendo com os seus rins, que os seus exames estão ficando bons. A sua função está voltando. E assim começou, irmãos. E aí, a minha função renal voltou, né? E aí eu fui afastada da hemodiálise por 1 semana. Aí volta lá de novo, faz um novo exame. Aí eles olharam, está tudo ok. Agora fica 15 dias sem hemodiálise e volta aqui. Porque, né, aí eu fui indo, aí 15 dias, aumenta para 1 mês. Aí vai aumentando, e vai aumentando. E até que, irmãos, hoje já fazem... O último ano foi em 2014. São 11 anos que eu não faço mais hemodiálise. 11 anos que eu não faço mais. O Senhor agiu, irmãos. Inexplicavelmente. Os próprios médicos falam. As enfermeiras falam. Que esse caso... Ela fala assim, Gisete, esse caso é raro. Porque alguém com 5 anos de hemodiálise, ninguém sai assim. Só quando no caso, um caso agudo, né? Insuficiência renal aguda. O meu caso não era agudo, era crônico. Né? É o quê? Que só piora. Não existe isso. E eu vi... Só Deus, irmãos. E aí, o que aconteceu? Quando eu tive alta da hemodiálise, né? Comecei a ter alta, o que eu pensei? Bom, já que eu estou bem agora da parte renal, deixa eu ir lá nos médicos que acompanhavam o câncer, né, no sangue, deixa eu ir lá ver como que está essa parte lá, porque eu nunca mais fui, né? Não tinha mais jeito mesmo, sabe? Nunca mais fui. Larguei para lá o negócio. Aí eu fui lá, né? Aí lá foram eles fazerem novos exames. E quando eles olharam, né? Eles falaram assim, Gisete, olha só... não sei o que aconteceu, mas o linfoma regrediu espontaneamente. Regrediu. Quer dizer, a função renal voltou, o câncer que estava lá regrediu espontaneamente. Agora eu quero ver o outro lado. Aqui eu botei, né? Nessa fase de exames para iniciar a quimioterapia, aí, né, veio o quadro de insuficiência renal. Bem, já falei, né?
Agora, olha aqui. Isso aqui era um exame que eu ia fazer, né? Para ver, no caso, o coração, enfim. Olha o que eles falaram aqui, que eu pus aqui do lado. 10 anos depois. Nunca foi submetida olha só, a tratamento quimioterápico por não apresentar sinais de atividade da doença. Por não apresentar sinais, irmãos. Como assim? No outro que eu mostrei, eu estava em estágio avançado. Eu já ia começar a quimioterapia. Eu tinha sinais. Só que agora eles falam aqui, né? Por não apresentar sinais. Quer dizer, eu já não tenho mais, hoje, sabe, sinais desse linfoma, né? E eu tenho um outro exame ainda, um outro laudo, só que eu não achei, que fala remissão espontânea do linfoma, né? Remissão espontânea. Agora vê o outro, por favor. Aqui. Acabou? O outro aparece remissão espontânea de um outro médico. Acabou já? Gente. Faltou esse aqui, ó. Tá aqui no celular. Que mostra que, né? Então, eu ia fazer um risco cirúrgico para extrair um cálculo renal. Aí, nesse risco cirúrgico, o médico, ele declarou assim, já realizou hemodiálise de 2009 até 2014. Linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2005 em acompanhamento com a hematologia. Regressão espontânea sem quimioterapia. Está aqui, regressão espontânea sem quimioterapia. E até hoje eu nunca fiz. Até hoje eu nunca fiz. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. O teu propósito, Senhor, é imutável, ó Deus. E o propósito é a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ai, irmãos, quando eu lembro o que o Senhor fez na minha vida, irmãos. A gente não enxerga a vida do mesmo jeito. A gente não enxerga a vida. Por mais que a gente sabe, né, que a nossa vida a cada dia é um milagre. Claro que a gente sabe disso, né? Mas quando a gente sai de um quadro em que você teve a sensação da morte, né? E você vê o quadro mudar, é diferente. Então, hoje eu tenho a plena certeza que se Deus me deu sobrevida, e se eu estou aqui, é por causa dessa obra que o Senhor disse que tinha na minha vida, lá naquele estado que eu iria, né? E hoje eu vejo, irmãos, que o Senhor usou, né, essa situação a fim de me abençoar em outro sentido, né? Porque eu era militar da ativa, né? Só que a junta médica, né, lá a FAB, né, aeronáutica, eles concluíram que eu era inválida. E eles me reformaram por invalidez. E hoje eu sou reformada por invalidez. E já que essa enfermidade era grave, né, no caso, o câncer no sangue, a parte renal era grave, a lei impõe que a sua reforma seja com um posto acima ainda, porque tem custos para a pessoa, né, ir ao médico, se cuidar. Então, eles dão um posto a mais, né? Eu era sargento e eles me aposentaram como tenente. E até hoje é assim, eu recebo os proventos hoje. E eles sabem que eu estou bem hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. E eu vou lá sempre, estou ainda assim, mesmo assim, eu vou ao médico, acompanho sempre lá com eles, né? Só que até hoje, né, a lei diz que se você fica bom, né, após 5 anos de uma reforma, aí você volta para ativa. No meu caso, fez 5 anos, tipo assim, a minha reforma foi em 2009, até sair a minha reforma, né, no caso demorou, mas quando chegou a minha alta, né,
da hemodiálise, 2014, é como se desse assim uns 5 anos, um pouquinho mais, tipo assim, não volta mais, entende? E eu vejo que o Senhor usou toda essa situação para me dar uma segurança, entende? Eu vejo isso, então, quer dizer, hoje eu entendo por quê, né? E eu sei que outras coisas o Senhor tem, eu preciso estar atenta, né? Para não sair do plano de Deus, né? Que o Senhor tem para a minha vida, amém, irmãos? Que os irmãos orem por mim, amém? Para que esse testemunho chegue também a outras pessoas, né? E eu quero ressaltar aqui, irmãos, não só a cura física, né? Não só a parte física, mas, assim, lições que eu aprendi com isso, né? Aprendi e sempre estou aprendendo. Eu quero dizer, aprendi à época, né? De que, irmãos? Adorar o Senhor, independente das suas circunstâncias, né? Eu aprendi a adorar o Senhor, a estar lá louvando, mesmo doente, né? E isso faz diferença, né? Eu lembro que uma vez eu estava, sabe, lá na igreja cantando em um musical de Páscoa, lá na PIB de Irajá, né? Musical de Páscoa. Aí eu estava lá louvando, e aquelas músicas, né, que falam de Cristo na cruz, né, morrendo por nossos pecados, aquilo entrava no meu coração, sabe, eu lembro que eu estava lá no coro cantando, e eu, sabe, chorava lá no meio, lá cantando. E na hora do apelo, irmãos, na hora do apelo, foi alguém à frente, né? E disse ao nosso pastor lá, e depois ele veio falar comigo, assim, Zete, uma pessoa veio até a frente, entregou a vida dele a Cristo, porque ele falou assim, eu quero sentir o que aquela moça lá está sentindo, porque eu estou olhando ela cantando com tanta alegria, e isso me tocou, e eu quero entregar minha vida para Cristo. E ele falou assim, então, Zete, saiba, Zete, que mesmo doente, Zete, o Senhor está te usando, tá? Isso é para que você, no caso, continue assim, louvando ao Senhor. Eu amei. Então, aquilo para mim foi uma força tão grande, sabe? Ou seja, frutos, né, de um momento de dor, mas de confiança no Senhor, em louvar o Senhor mesmo, né, estando desenganada, mas confiando que Ele é o dono da minha vida, confiando que Ele sabe de todas as coisas, que Ele está no controle. E se antes eu louvava, irmãos, que dirá agora? Que dirá agora, irmãos? Eu amo louvar o Senhor, eu amo adorar, eu amo ministrar louvor, eu amo porque o Senhor é maravilhoso, amém? Glória a Deus, e as palmas adoram o nome do Senhor. Glória a Deus. Passei do tempo? Deu certinho, viu? Glórias a Deus. Quantos glorificam a Deus por esse testemunho? Não é demais, irmãos? A irmã Gisete é a prova do grande amor de Deus, né? Ela é um milagre vivo. Ela é um milagre ambulante. Não é? E a experiência dela nos fortalece pela postura que ela adquiriu no meio da provação. Não é? Como ela disse, não foi só a cura física é extraordinária. Que eu saiba, linfoma não desaparece assim. Que eu saiba, câncer só progride, não regride, ainda mais sem quimioterapia. Que eu saiba, a função hepática não volta do nada. Renal, perdão, não volta do nada. Então, tudo que voltou foi sobrenatural. Mas a lição mais forte disso tudo é não murmurar no meio da provação. Quem receberia um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de um órgão que está falindo, e não se desesperaria da vida? Então, glorificado seja o nosso Deus pela vida da irmã Gisete, que é uma prova cabal de que o Senhor tem propósito e Ele cumpre seus propósitos na vida dos seus servos. Amém? Então, mais uma palma para o Senhor, merece. Aleluia. Aleluia. Eu creio, assim como a Gisete crê, que Deus está no controle de tudo em nossas vidas. Tudo, tudo mesmo. Então vamos confiar, amém? Chegou um pedido de oração aqui que eu vou fazer antes de entrar aqui na continuação da palavra, porque é urgente. Me pediu a irmã Cristiane. Cadê ela? Ali. A filha dela está indo agora, nesse momento,
fazer uma endoscopia de emergência. Os médicos estão desconfiados de esteatose hepática. Então, ela está nesse momento fazendo um procedimento. Vamos orar pela vida dela, é a Carol, né? A Giovana está com problema na garganta. É enfermidade na garganta. Mas isso aqui é um procedimento praticamente cirúrgico. Então, vamos ficar de pé nesse momento, vamos clamar por essas duas vidas. Eu já iria clamar pela Giovana, mas ia deixar para o final do culto. É porque esse aqui é emergencial, porque a pessoa já está lá no procedimento. Eu ainda vou orar pela vida de Giovana, vou orar pela vida da nossa irmã Isanete, que está hospitalizada, esperando cirurgia. Mas vamos fazer isso na parte final. Mas agora eu queria clamar pela vida da Caroline, com a igreja, amém? Estende sua destra aí. Deus já sabe o que vamos pedir. Eu creio que Deus já está no controle da vida da Caroline. Ele tem controle de tudo. Então, Senhor, nós estamos aqui com as mãos erguidas, crendo, Senhor, na sua grande e poderosa mão sobre todos nós. O Senhor controla tudo que acontece nesse mundo, não tem nada fora da tua orientação, do teu querer e da tua permissão. E em nome de Jesus clamamos pela vida da Caroline, porque está agora, Senhor, nas mãos dos homens, esperando alívio da sua situação. Mas nós clamamos a tua intervenção, meu Deus, sobre a vida da Caroline, que tudo vá bem nessa endoscopia, que tudo vá bem, Senhor, e ela possa ver a tua mão sobre a vida dela. Ah, Senhor, tu não faz nada sem propósito. Que o propósito seja o louvor da tua glória. Que o propósito seja o aumento da fé da Caroline. Ela já tem sido trabalhada pelo Senhor, eu creio. Mas que ela possa ter uma experiência de fé maravilhosa nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. A tua igreja clama. Amém e amém. Quantos creem? Aleluia. Aleluia. Deus que ouve. Deus que ouve. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. No final tem mais uns pedidos de oração para a gente clamar. Só quero pegar agora o gancho desse testemunho tão poderoso para exaltar o nosso Salvador, bendito Jesus. Amém? Avança aí para mim. São poucos versículos, eu realmente quero ficar dentro dos 20 minutos, 25, para a gente poder no final estar clamando pelas vidas que estão passando prova na carne, né? Da sua constituição física. Então, queridos, já tenho falado nessa série de mensagens que o Senhor, Jesus, o Filho, enquanto esteve no mundo, foi o maior médico que a humanidade já viu. Porque ele não operava com instrumentos, ele operava com o seu poder. Especialista em restaurar corpos, especialista em restaurar órgãos, especialista em restaurar um olho cego, uma retina ressecada, um nervo óptico danificado. O Senhor Jesus é poderoso para restaurar para uma vista plena. Especialista em pegar um órgão, um músculo atrofiado de um coxo e fazer aquele músculo ficar restaurado. Especialista é alguém que tem a mão mirrada, toda atrofiada, e naquele mesmo instante a mão crescer os tendões, crescer para o tamanho normal. O Senhor Jesus é poderoso para restaurar todo o nosso corpo. Amém? Mas Ele não restaura só o corpo. As nossas enfermidades não são só físicas. Existem enfermidades na alma advindas do pecado. E o Senhor também é especialista em curar a nossa alma. Amém, povo santo? Eu amo isso. Eu amo que Jesus prova que Ele tem poder para curar alma e corpo, o homem inteiro. E eu selecionei pela direção do Senhor, Marcos capítulo 2, verso 1. Está dando para ler atrás? Está dando para ler direitinho? A palavra do Senhor diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Muitos ali não diz o número, mas pensa numa multidão. Jesus chegou dentro de uma casa. A multidão afluiu para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta
eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Ficou tão cheio o recinto que até a porta transbordou de gente. Pensa numa casa tomada de seres humanos ouvindo ali Jesus. E a palavra de Deus diz, verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então são 5 homens. Um paralítico e em cada ponta um amigo desse paralítico. Ele era levado por 4 homens. Ele no meio, um homem aqui, outro aqui, na outra ponta, outro na outra ponta e um demais na outra ponta. 5 homens. A palavra de Deus vai dizer que não podendo aproximar-se dele, de Jesus, porque estava lotada a casa, por causa da multidão, eles foram para cima da casa, irmão. Queria que você entendesse que naquela ocasião, há 2000 anos atrás, a parte de cima não era de concreto armado, com vigas de concreto, né? Era uma construção mais rústica. Eles foram para cima da casa, não podendo se aproximar dele por causa da multidão. Descobriram o eirado, a parte de cima da casa. Quem de nós, queridos, quem de nós teria tal perseverança? Qualquer um carregando um enfermo pesado, que fosse leve, ao ver que a multidão estava tapando tudo, talvez desse meia volta com aquele homem e voltasse de onde saiu. Esses 4, mais o doente, não desistiram da bênção de Jesus, ao ponto de escavarem por cima do eirado, tirarem as partes que eram removíveis, para fazer um buraco no teto, para descer o doente. É muita perseverança. O plano desses 4, nós vamos arriar esse camarada no meio da casa. É muito ambicioso, irmão. Isso aí é igual um filme, né, de ficção científica. Missão Impossível. Arriar um homem pelo telhado. Se fosse para fazer isso hoje, não daria por causa das construções. Mas pensa, nada vai impedir que nós levemos você, meu amigo, para a presença de Jesus. Nada. Nada, nem a obstáculo físico. Então eles descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Imagina o esforço para descer o homem, os 4 ali, e tinha que sincronizar, né, irmãos? Que se não sincronizasse, virava assim de lado, assim. Caiu o doente lá no meio da sala. Lá. Foram cuidadosos, descendo aquele amigo. Isso que é amigo, né? Faz de tudo para alcançar a bênção do outro. Verso 5. Vendo-lhes a fé. Eu quero destacar aqui que Jesus não viu a fé do doente somente. Mas Jesus viu a fé dos 5. Está no plural. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, continuou o paralítico. Não foi? Claro que foi. A primeira bênção de Jesus para ele não foi no corpo. Foi na alma. Aqui não tem cura física, não. Aqui está sendo liberada uma palavra para a sua alma. Perdão dos seus pecados. Amém? É lógico que Jesus sabia que eles desceram, fizeram aquele esforço todo, arrebentaram com o teto da casa, sem nem de quem era a casa. E desceram o homem, é lógico que Jesus sabia que ele queria a cura física. Mas Jesus primeiro olhou para a alma. Isso me ensina muitas coisas, irmãos. Quando as pessoas vêm pedidos de oração aqui para a nossa igreja, quando estamos nas reuniões de oração no meio da quarta-feira ou qualquer outra reunião, às vezes nós clamamos pessoas que estão com dificuldade no corpo e nos esquecemos de clamar para que o Senhor dê a elas arrependimento.
Porque não adianta curar o corpo e ir com o corpo e tudo para a petição. Quantos estão entendendo? É muito necessário que a primeira oferta que você faz a uma pessoa que está sofrendo seja da salvação da alma. E, em consequência, o milagre no corpo. Mas volto a afirmar, só o corpo não salva a alma. Amém? Só o milagre no corpo. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? E os 9? Foram viver a vida muito bem, o resto de vida deles. Obrigado, Jesus. Tchau, Jesus. Tchau, obrigado, valeu. Só nos curou, valeu, tchau. Talvez nunca mais viram a face de Jesus. Então é muito pertinente que Jesus primeiro olhe para o interior. Você precisa de cura na alma. Avança aí para mim. Eu tentei botar uma imagem aqui, porque ficaria muito longo colocar um pequeno filme. Está dando para ver mais ou menos aqui, irmãos? Está dando para ver? O paralítico ali, as cordas em cada canto, o teto já aberto ali, ó. E eles descendo esse homem. Foi custoso. Não foi uma coisa fácil, não foi uma manobra fácil. Foi uma manobra extraordinária. Muito empenho para que esse homem fosse baixado ali. E Jesus, ao invés de falar, levanta e anda, Jesus primeiro se volta para a alma dele. Agora vamos ver o restante do milagre. Avança aí para mim. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Eles não falaram, eles pensaram. Mas Jesus lê mentes pelo seu poder. Por que fala ele deste modo? Estão pensando. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus ali acabou dizendo, perdoados são os teus pecados. Mostrando que tinha poder para liberar o perdão. Mas naquela ocasião, o povo de Israel estava acostumado a pedir perdão ao único Deus, o Pai. Para eles, aquele homem, Jesus, era um blasfemo. Isso é blasfêmia. Pensaram no coração. Jesus, verso 8. E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Eles não verbalizaram, eles não falaram. Jesus viu na mente deles. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, eu queria que você lesse o verso 10, que é o chave. É o versículo que é o núcleo disso tudo. Vamos lá? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queria destacar aquele versículo para mostrar a você o seguinte, Jesus tem toda a autoridade sobre a terra. Toda a autoridade. Tanto para curar a alma, como para curar o corpo. Quantos dizem amém? Agora imagina, irmãos, aquele homem chegou ali, aleijado, inválido, saiu dali andando, pegou o catre dele, aquela cama, aquele leito, botou debaixo do braço e saiu no meio de todo mundo. Jesus tem poder. O tema dessa mensagem de hoje é, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua tendo o mesmo poder.
Amém, povo santo? Vamos pensar mais um pouco sobre isso? Avança aí para mim. Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico. Ele tem autoridade. Qual o limite do poder de Jesus? Qual o limite da sua autoridade? Mateus 28:18. Leia comigo, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: diga de novo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém, povo santo? Qual é o limite do poder de Jesus? Não há limite. Todo o poder está nas mãos dele. Tanto na esfera celestial, como na esfera humana, terrena. Não há nada que Jesus não possa curar. Não há. No céu e na terra. Não há nada. Não existe impedimento, barreira, limitação. Agora, como pastor de vocês é mestre, eu sempre prego e ensino ao mesmo tempo. Eu queria fazer você pensar. Toda a autoridade foi dada ao Filho. Dada por quem? Por Jeová, Yahvé, o Pai. Quem dá é Deus. Quem recebe é o Filho. Amém? Só para não passar batido esse detalhe que é importantíssimo. Avança aí. Qual é o limite do poder de Jesus, igreja? Nenhum. Nenhum. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho do filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o que diz o texto? O Filho também semelhantemente o faz. Deus Pai tem todo o poder do universo. O Filho também tem todo o poder do universo. É o Pai e o Filho, e trabalhando em concordância. A palavra do Senhor diz: porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Com qual finalidade? O Pai transmite todo o seu poder para o Filho. Leia aqui comigo, verso 23. A fim de que todos, anjos e homens, honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É o mesmo nível de glória, é o mesmo nível de poder, é o mesmo nível de honra. Você adora a Deus? Glória a Deus. Adore ao Filho de igual forma. É o mesmo nível de poder. E tem que honrar o Filho como honra o Pai. Tanto na mesma dimensão de honra que o Pai. Avança para mim. O Senhor Jesus foi para o céu. E por isso parou de realizar milagres, irmãos. Vamos lá, vamos pensar. Jesus não está mais nessa terra, mas recebeu poder sobre toda a carne, sobre tudo que existe. Você sabia que tem cristãos que acham que os poderes de Deus não se manifestam mais nos dias atuais? Você sabia que uma boa parte da cristandade acredita que cessou os poderes de Deus? A palavra do Senhor diz, Hebreus 13:8. Vamos ler? Está bem grandão. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. É o mesmo. É o mesmo Jesus que curou o cego no passado. É o mesmo Jesus que levantou o coxo. É o mesmo.
tocou nos órgãos da nossa irmã e fez eles ativarem novamente. Sem cirurgia, sem a intervenção da quimioterapia. Quem é que opera hoje todas essas coisas? O mesmo Filho de Deus. Ao final desse curso você vai exaltá-lo ainda mais. Avança aí para mim. Eu falei que tem cristãos que não creem mais nos dons de Deus, no poder de Deus sobre a igreja. Eles são chamados cessacionistas. Existe isso, pastor? Existe. O cessacionismo é um entendimento que tem em alguns ramos do cristianismo de que os poderes foram só na inauguração da igreja. Precisavam inaugurar a igreja lá de Atos dos Apóstolos com muitos poderes, milagres e coisas extraordinárias. Mas em acabando o tempo apostólico, os milagres morreram com os apóstolos. Vocês acreditam que tem cristão que pensa isso? São basicamente os da ala tradicionalistas. É verdade, irmãos. Muitos tradicionais acreditam que não tem mais poder disponível. São chamados cessacionistas. E esse camarada aqui quer provar que Deus acabou com os dons, com os carismas. Mas graças a Deus existem um outro ramo no meio cristão, o maior deles, que crê no poder de Deus, atuando nos dias atuais, né? Nos dias de hoje. O movimento pentecostal moderno. Aquele homem ali, esse homem negro, com uma vista menos, ele era cego de um olho, é o reverendo William Seymour. William Seymour, que não podia nem sequer orar dentro da casa, por ser um homem negro, orava do lado de fora da casa dos brancos. Ele reuniu mulheres, mexicanos, hispânicos, os rejeitados da época, e começou a orar sobre a palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, estes sinais seguirão os que crerem. Estamos aí no começo do século 20. Irmãos, a restauração dos dons espirituais da igreja tem pouco mais de 100 anos, só um século. O cristianismo tem 21 séculos. Comparado a toda a jornada cristã, né, do primeiro século ao 21, são quase 2.000 anos. E só há 100 anos, pouco mais de 100 anos, a igreja, através do movimento pentecostal moderno, começou a crer que o Senhor ainda opera sinais nos dias atuais. Eles buscaram os dons que estão ali na palavra de Deus e começaram a falar em línguas estranhas. E começaram a falar em novas línguas e orar sobre os enfermos e curar. O mundo inteiro convergiu para aquele lugar, na Rua Azusa, em Los Angeles. Primeiro numa casa e depois no estábulo da Rua Azusa. Foi noticiado nos jornais um movimento tremendo. Quem se aproximava daquele lugar, depois procura saber. Só em chegar perto da Rua Azusa, já começaram a manifestar sinais no seu corpo. Foi algo tremendo. Esse movimento é a origem de toda a igreja pentecostal moderna. E por derivação, a neopentecostal também. Porque se não houvesse a pentecostal, não teria a neopentecostal. E a igreja pentecostal é a que mais cresce no mundo. E a maior igreja pentecostal do Brasil se chama as Assembleias de Deus. Queridos, graças a Deus, que o Senhor devolveu à igreja olhos para ver, fé para crer. E aí sinais continuam acontecendo neste tempo. Quantos creem? Nós estamos falando de milagres nesse culto. Quem já vivenciou um milagre? Quem já recebeu um milagre? Quem já foi instrumento de milagre? Só tem esse avivamento todo porque alguns homens e mulheres pagaram o preço de crer e o Senhor devolveu a eles a fé. Amém, povo santo? Então preste atenção. Eu creio, e vocês disseram que creem. Eu creio em milagres. Quantos creem? Eu creio
que Jesus é sempre o mesmo. Foi ontem, é hoje e será amanhã. O mesmo Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Quando nós temos essa consciência e andamos assim, quando vier a adversidade, como foi no caso da nossa irmã Gisete, quase uma sentença de morte automática, você tem que trazer a memória que o Senhor continua sendo o mesmo. E Ele tem todo o poder para atuar na sua vida. Ele tem todo o poder para reverter célula cancerígena. Ele tem todo o poder para restaurar órgão que está falhando. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Os testemunhos são para isso, para gerar em nós mais convicção. Porque se algum de nós tiver que passar alguma prova semelhante, você já foi instruído na sua alma. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Avança aí para mim. O Senhor Jesus só salva a alma ou salva também o corpo das enfermidades? Com aquele homem paralítico, primeiro tratou da alma, mas depois levantou ele miraculosamente. Jesus tanto cuida da alma quanto do corpo. Tiago 5,14. E aqui tem um detalhe, irmãos. Jesus usa a igreja para curar hoje. Eu amo dizer isso. Eu amo. Eu amo. Eu cunhei uma frase que as ovelhas já conhecem. O corpo cura o corpo. Através do poder do cabeça. O corpo está ligado ao cabeça, que é Jesus. Mas o Senhor Jesus deu ao corpo o poder de ministrar sobre o corpo. Senão todos nós só receberíamos milagres exclusivamente levantando a mão para o trono dele lá no céu. Mas o Senhor derramou sobre a igreja essa graça de você poder orar, ministrar sobre seu irmão, ministrar sobre o enfermo, estender as tuas mãos, crendo que o cabeça está endossando essa oração, crendo que você será um canal do fluir do Senhor. Não é você a fonte, não é você a fonte do poder, mas só em ser instrumento, irmão. Isso foi dado a nós, a igreja. Olha o que a palavra de Deus diz, Tiago 5,14 e verso 15. Vamos ler, igreja? Estamos no final já da palavra. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre o doente, sobre ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus. E o texto diz, verso 15, a oração da fé salvará o enfermo no seu corpo. E Jesus, o Senhor, o levantará. A oração foi feita em o nome dele, na outorga do poder que ele dá. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Alma e corpo. Corpo e alma. O homem inteiro. Amém, povo santo? É o mesmo Jesus que fez no passado, que fez há 2000 anos. É o mesmo Jesus que faz hoje e continuará fazendo a nossa jornada sobre a terra. Deseje ser instrumento do Senhor Jesus. Deseje, sonhe no seu coração. Como eu gostaria de impor a mão sobre alguém e a pessoa se levantar curada. Você tem que desejar isso no seu coração. Crer que é possível. Porque o Senhor deu essa outorga à igreja. Amém, povo santo? Por último, eu acho que é o último versículo. Hebreus 7, verso 25. Leia comigo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. Eu acho que aqui está a maior chave de tudo. Tem gente que já caiu a ficha que Jesus tem todo o poder. Tem gente que já viu o poder de Jesus na sua família, num parente,
na mãe, no pai, no irmão, mas talvez não compreenda. O Senhor vai querer te salvar por inteiro, é tudo. É a tua alma, é o teu corpo. E Ele, hoje no céu, faz o que Jesus no céu? Qual é o trabalho do Senhor 24 horas por dia? Onde tiver um filho de Deus, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá na Oceania, no meio da Síria em guerra, onde tiver um filho de Deus, existe um sumo sacerdote que está olhando para esse filho. E ele está clamando por ele. Jesus nunca falha. Entenda isso. O sentimento que nós temos às vezes de isolamento e de abandono e de solidão é fruto da nossa mente. Nossa mente ainda é muito carnal, desconfiada de que Deus falha. Mas a palavra é clara. Ele vive. Ele vive. Sabe o que significa viver? Viver é a maneira como Jesus se expressa. Como ele ocupa o tempo dele. Ele fica o tempo todo fazendo a mesma coisa. Jesus com certeza não dorme. O Pai não dorme, não tem mais limitação física. Então, queridos, somos cobertos pela supervisão do nosso Senhor, dioturnamente, 24 horas por dia, cada segundo na terra, cada passo que você dá nessa terra, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E Ele está pedindo por você, está clamando pela minha vida, Senhor. E Ele pede para quem? Ele pede para o Pai. A intercessão dele é mediador entre nós e o nosso Deus. Imagina você, enquanto você caminha aqui na terra, Jesus está falando lá, Pai, fortalece teu servo André. Pai, fortalece tua serva, até esqueci. Eu estou olhando para a cara da irmã Marta e me fugiu. Vê como o vaso é fraco, né, irmão? O vaso é falho, mas a verdade é genuína, tá, irmão? Eu estou olhando para a cara da irmã Marta, fortalece tua serva, branco. Meu Deus do céu. Independente desse vaso fraco, a irmã entendeu, não entendeu? Fortalece tua serva Milena, fortalece tua serva Gisete. André, podia dar o nome de todo mundo. A questão é, você anda com essa consciência de que o Senhor é contigo o tempo todo? Nesta semana, Deus deu um grande livramento a Daniel. Uma cancela desceu e derrubou ele da moto. Bateu no seu rosto. A moto caiu em cima da sua perna. E a Daniel está inteirinho aqui para a glória do Senhor. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Glória a Deus. O teu Senhor, Daniel, vive para interceder pela tua vida. Ele só faz isso, interceder por todos nós. Cada um na sua luta, na sua dificuldade. Amém, povo de Deus? Fica de pé nessa hora. Agora sim, vamos clamar àquele que tudo pode, que toque nos nossos corpos físicos. Quantos creem? Eu creio. Eu não só já vi muitos milagres, como já fui, pela misericórdia de Deus, instrumento para ser milagre na vida das pessoas. Eu creio em milagres. Eu creio. Nada do que me aconteceu na vida, as adversidades, e a igreja sabe que as minhas adversidades não são pequenas. O que Deus me tirou na vida não foi pouco. Eu sou um homem marcado por algumas tragédias. Mas nenhuma dessas tragédias me tirou a fé no poder do Senhor. Eu ainda oro até o dia de hoje para que as pessoas sejam curadas. Eu intercedo. Eu espero ser instrumento de Deus. Mas eu queria que você também quisesse isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico que exalta que Jesus continua operando milagres. Eu vou chamar aqui na frente o pastor Manuel, meu querido pastor, que é meu vice-moderador. Glória a Deus. Ele vai ficar aqui na frente, ali, pastor Manuel. E nós vamos orar pela sua vida. Quando estivermos cantando esse louvor,
Você vai se deslocar de onde você está e vai vir aqui na frente. Ok? Agora presta atenção. Nem todos precisam de cura física. Às vezes a tua necessidade é outra. Então, quando eu estiver orando, eu vou orar sobre a sua necessidade física. Uma cura física, um toque de Deus na sua vida. Quando o pastor Manuel estiver orando, ele não vai orar por cura física. Ele vai orar por todos os demais problemas que nós podemos ter, necessidades, provisões, livramentos, bênção na família, qualquer que seja aquilo que o Senhor te inspirar, pastor. Você vai orar por essas causas. E eu vou orar pela sua causa de saúde. Amém? Vamos cantar um pouco do louvor. E enquanto estivermos louvando, você vem aqui na frente. Vai tomando lugar aqui na frente. E a primeira oração vai ser a minha. Depois que eu terminar de orar sobre os enfermos, vou passar a palavra para o pastor Manuel. Ele vai orar pelas outras causas. Vamos adorar o Senhor enquanto isso, igreja.